Olá, amigos, muito boa tarde. Está no ar mais um programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados às 3 da tarde na TV 247. Hoje é sábado, 9 de janeiro de 2021. Eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do site Brasil 247. A TV 247 e o site Brasil 247 são veículos de informação internacional e nacional de grande valia para todos aqueles que lutam pela democracia, a soberania nacional, a democratização das relações internacionais e a paz mundial. Por isso, merece o seu apoio. Seja membro do nosso canal, dê likes, ajude a amplificar o nosso alcance. Torne-se um assinante do nosso canal. Seja membro da comunidade e da Frente Brasil 247. A semana, meus amigos, foi marcada por grandes acontecimentos e nós vamos comentar, sobretudo, aquilo que ocorreu na quarta-feira e continua tendo os seus desdobramentos nos Estados Unidos. Mas antes eu queria tratar de um assunto que tem uma dimensão nacional e internacional e que eu reputo como uma das melhores notícias da semana e, na verdade, uma das melhores notícias dos últimos tempos. Finalmente, foi anunciado o índice de eficácia da vacina Coronavac, que está sendo produzida em parceria entre o Instituto Butantan de São Paulo e a farmacêutica chinesa Sinovac. O índice de eficácia desta vacina é de 78%. Mas, em alguns casos, a vacina se mostra eficaz em 100%, quando se trata de referir-se aos casos graves da doença. Portanto, é uma vacina que já foi qualificada por muitos cientistas e especialistas que se declararam depois do anúncio que foi feito durante esta semana, que a vacina é muito eficaz, que é uma vacina muito útil e que vai ajudar enormemente no combate à pandemia da Covid-19. Finalmente, o Brasil pode dizer que tem uma vacina, porque esta vacina é feita, como já dissemos, em parceria entre a China e o Brasil. É fruto de uma cooperação muito bem articulada entre os dois países a partir do estado de São Paulo. É uma demonstração de que é possível enfrentar a pandemia com a ciência, com a cooperação internacional, com parcerias qualificadas. E isto reforça ainda mais a importância de o Brasil se relacionar muito bem com os seus parceiros internacionais e prosseguir neste caminho da cooperação internacional, que é o contrário do que pensa o presidente da República e o que pensa o seu ministro da Saúde. O Brasil não pode nem deve ter uma atitude negacionista em relação às medidas científicas que são necessárias para o combate à pandemia, nem pode ter uma atitude hostil em relação à cooperação internacional. É cada vez mais necessário que o nosso país se integre aos mecanismos de cooperação nesta área específica da saúde pública, do combate à pandemia e se mantenha em entendimentos com a Organização Mundial da Saúde e que cultive a amizade e a parceria com os países amigos. Então, nós queremos festejar em comum com vocês e com todo o povo brasileiro o fato de que temos uma vacina e que a vacinação vai começar em São Paulo no dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de fundação da cidade, mas não será, obviamente, algo exclusivo dos paulistanos, nem dos paulistas, nem dos residentes em São Paulo. Já há acordos em andamento para que a vacina Coronavac, fruto da parceria entre o Brasil e a China, chegue a todo o território nacional. É claro que é um processo que vai demorar meses, não é uma coisa simples, a vacinação de uma população do tamanho da nossa, mas o importante é que essa vacinação vai começar, o importante é que nós temos a vacina e que isto é resultado de um esforço importante
da comunidade científica brasileira, de um instituto credenciado do Brasil, que é o Instituto Butantan de São Paulo, e da cooperação com um país amigo como é a China. Então, vamos em frente com o combate à pandemia e com a vacinação, apesar do fato de que o governo Bolsonaro continua sendo negacionista em relação à vacinação. É um titular do Poder Executivo que faz campanha contra a vacinação, que semeia a ignorância, o obscurantismo e procura dar vazão a esses sentimentos mesquinhos de não vacinar e faz as invencionices todas de que a vacina faz mal e que poderia acarretar esse ou aquele mal para as pessoas que se vacinam. Isso é falso, isso é comprovadamente uma falsidade já há muitos anos, há muitas décadas, que existe esse preconceito difundido contra as vacinas e, felizmente, o Brasil foi vencendo cada um desses obstáculos. É um país que se destaca no cenário internacional por essa questão da vacinação e não vai ser diferente em relação ao combate à Covid-19, apesar do governo Bolsonaro, apesar desse general Pazuello, que ocupa mais de 1 hora de entrevista coletiva, falando um monólogo para pregar um verdadeiro sermão na imprensa, como se ele estivesse pronunciando uma ordem do dia em um daqueles quartéis que ele costumava frequentar no exercício da sua função militar. Ele deveria voltar mesmo para os quartéis, cumprir lá as funções dele, porque como ministro da Saúde já se revelou uma nulidade. Bom, meus amigos, está dado o recado aí sobre a vacina e vamos em frente analisando aqui os principais tópicos da conjuntura internacional. O grande tema da vida política mundial desta semana foi isto que nós já qualificamos como uma intentona golpista nos Estados Unidos, e eu vou compartilhar aqui com vocês um artigo que publicamos no site Brasil 247, que mostra a opinião que nós defendemos sobre esta questão, e a partir disso nós vamos desenvolver aqui um comentário com vocês. Estou procurando aqui o artigo, está aqui, ó. Vamos ver. Está aqui. Assim como Nero, que incendiou Roma, Trump fez o mesmo em Washington antes de bater em retirada. É o título do artigo que nós lemos, utilizando, obviamente, uma metáfora. Eu preciso achar aqui o botão para compartilhar com vocês, porque senão somente eu fico vendo aqui também. Está aqui, ó. Assim como Nero, que incendiou Roma, Trump fez o mesmo em Washington antes de bater em retirada. Obviamente que isso aqui é uma metáfora, porque o Trump não conseguiu, nem conseguiria, obviamente, incendiar Washington, mas ele fez, sim, uma intentona golpista. Uma intentona que claramente foi fracassada. Ele acabou sendo derrotado. Mas ele tentou dar um golpe. Não quer dizer que ele tivesse, e ficou revelado que não tinha, as instituições permanentes do lado dele. Ele não tinha o exército, ele não tinha órgãos de segurança disponíveis para dar esse golpe, nem tinha uma maioria no Congresso que assegurasse o que ele queria. Na verdade, o que o Trump queria era atrapalhar, impedir o ato de certificação da vitória eleitoral do Joe Biden, que ele contestava, acusando que foi uma fraude eleitoral e que os democratas roubaram a eleição. Mas o fato é que ele convocou para um pouco antes do início da sessão do Congresso estadunidense, que certificaria a vitória do Joe Biden, faria uma verificação dos votos que foram recolhidos no colégio eleitoral, contaria os votos. Isso é um ritual que em toda eleição estadunidense se faz. O Congresso recolhe os votos do colégio eleitoral, que já tinha se pronunciado em dezembro, baseado nos resultados da votação popular, que deu a vitória, claramente, ao Biden. Então, o Congresso faria isso e, na medida que certificasse, isso era o ato final de uma declaração
de uma instituição permanente do poder político estadunidense, que é o poder legislativo, o Congresso, reunido bicameralmente. Então, era o passo final da proclamação do resultado eleitoral e da garantia de que o Biden tomaria posse no dia 20 de janeiro. Então, o Trump, sabendo disso, depois de ter feito as acusações sistematicamente, depois de ter dito que não iria admitir que a vitória do Biden se consolidasse, depois de abrir dezenas de processos jurídicos contra os resultados eleitorais que tinham sido já aferidos e já tinham sido pronunciados pelo colégio eleitoral, ele fez vários recursos com várias acusações de fraudes. Todos esses recursos foram negados. O próprio secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr, que era um aliado do Trump, disse: não tem jeito, presidente, acabou. Os democratas ganharam a eleição. Na última hora, ele fez aquela tentativa ridícula, grotesca mesmo, de telefonar para o secretário de Estado da Geórgia e dizer: você tem que arranjar aí 11 mil e tal votos, que eram os votos que ele precisava para cancelar a vitória do Biden na Geórgia, que era um dos estados que ele pretendia reverter os resultados negativos. E o secretário disse: eu não posso fazer isso. De última hora, ele tentou fazer uma pressão sobre o vice-presidente da República, o Mike Pence, que é seu correligionário, é um homem de direita também, e como Mike Pence dirigia a sessão do Senado, do Congresso, porque o vice-presidente da República nos Estados Unidos preside o Senado, ele chamou o Pence, depois de ter feito cogitações disso pela imprensa, ter feito ameaças pela imprensa, ele chamou o Pence para um almoço e disse: você tem que impedir a certificação do Biden. Você tem que levar em conta que alguns deputados e senadores do nosso partido, da direita republicana lá, vão levantar questões de procedimento, questão de ordem, vão contestar os resultados de determinados estados, e você tem que dar vazão a isso. Você não pode certificar o Biden. E o Mike Pence disse: eu não posso fazer isso, eu tenho que me ater à Constituição. E criou aquele clima entre eles, né? E, obviamente, que um racha também, porque depois o Trump foi ao Twitter e disse que o vice-presidente da República, o seu vice-presidente, correligionário da direita republicana, era covarde. Ele disse: o Pence não teve coragem de não certificar o Biden, não teve coragem de dizer que o Biden roubou. Então, o que é que ele fez? O último recurso do Trump, então, foi convocar o que ele chamou de Marcha para Salvar a América. É bom a gente lembrar, gente, que essa marcha vinha sendo convocada desde antes, desde dezembro. Ele convocou publicamente, ele fez um apelo para que os estadunidenses, seus partidários de todos os estados, a ultradireita, organizassem caravanas para irem a Washington, cercar o Capitólio, fazer uma grande manifestação contrária à certificação eleitoral do Biden. Então, primeiramente, é preciso dizer, aquele comício que ele organizou, um pouco antes da abertura da reunião do Capitólio, não foi uma surpresa. Aquilo estava convocado há semanas. E o que é que ele faz naquele comício? Eu vou aqui ler frases dele, literalmente. E primeiro eu quero dizer o seguinte: ele reuniu aquela multidão em Washington e muitos dos que ali estavam, militantes da extrema-direita, hordas de milicianos, de supremacistas brancos, de gente extremada da direita, de gente que prega a guerra, que prega o racismo, que semeia o ódio, que prega a morte, que em relação à Covid também é negacionista, que é negacionista em relação à vacina. Então, esse era o público do Trump, e é preciso dizer, tinha muita gente armada. E ele, então, diante dessa multidão em que havia muita gente armada, ele disse o seguinte: vamos ao Congresso para parar este roubo.
Então, ele convocou a multidão a ir ao Congresso e disse mais: estamos aqui reunidos no coração da capital para salvar a nossa democracia. E fazendo isto, nós faremos a história. Então, porque tem muita gente dizendo que aquilo foi só uma palhaçada, que aquilo não foi bem um golpe. Bom, aquilo fracassou, mas a tentativa dele era, através desse tipo de pressão, usando este mecanismo, cercando o Congresso com gente armada e invadindo o Congresso, ele iria, claro, ele não iria fazer uma revolução de direita, revolução aqui entre aspas, nos Estados Unidos e implantar já de vez o fascismo ali, mas ele iria melar o resultado, ele iria impedir a certificação do Joe Biden, criar um fato político novo, ia subverter todo o processo. Aí as consequências disso, se isso tivesse dado certo, nós não podemos prever. Mas que iria alterar o curso dos acontecimentos, iria. Então, isto foi, sim, uma intentona golpista, foi uma tentativa de, através de atos violentos, reverter uma situação que lhe era desfavorável e, no mínimo, impedir a certificação do Biden, a confirmação da sua vitória e criar um problema, porque isso iria alterar todo o calendário da execução dos rituais de funcionamento do sistema político e até mesmo comprometer a data da posse do Biden, e aí a gente não sabe o que poderia ter acontecido. O que eu quero insistir em comentar, além de dizer isso, que foi uma intentona golpista, é claro que ele perdeu. Ele perdeu porque a manobra foi sufocada, e é preciso dizer o seguinte, que no primeiro momento, os poderes federais estadunidenses negaram o pedido da presidente da Câmara de enviar para o Congresso, para a sede lá do Capitólio, enviar a Guarda Nacional. O secretário nacional de Defesa negou o envio da Guarda Nacional. E ele também cruzou os braços. Aliás, ele se mostrou como um covarde também, porque ele disse que ia junto com a multidão, mas não foi. Ele entrou naquele carro blindado dele, foi para casa e mandou o pessoal ir para lá. Depois disse que saiu do controle. Mas o fato é que fazia parte do roteiro manter o Capitólio desprotegido. E todo mundo viu aquelas cenas dos deputados e senadores saindo correndo pelos corredores e pelos subterrâneos do prédio e pelos anexos do Capitólio com máscaras antigás nas mãos, orientados pelo mínimo de segurança das equipes de segurança que havia ali, de que podia acontecer um estrondo, uma bomba. Ninguém sabia o que poderia acontecer ali, porque começaram a se ouvir estrondos, que eram vidraças sendo quebradas. Então, fez parte do script um processo violento de intimidação e de deixar intimidação dos parlamentares que estavam reunidos e de deixar o prédio completamente desguarnecido. Depois, o vice-presidente, o Mike Pence, deu a ordem e veio a Guarda Nacional dispersou, esvaziou o Congresso e todo mundo sabe que naquela mesma noite essa intentona golpista foi derrotada porque naquela mesma noite o Congresso foi limpo, fizeram depois lá uma verificação se não havia perigo de bomba e eles retomaram a sessão a partir das 20 horas, horário estadunidense, já eram 10 horas da noite aqui no Brasil, e aí pelas 3h30, 4 da manhã, eles proclamaram o resultado da consulta e a maioria adotou a decisão de certificar o Joe Biden como o presidente eleito dos Estados Unidos. Depois de tudo isso, todo mundo acompanhou, na quinta-feira, a Nancy Pelosi, presidente da Câmara, chegou a invocar a 25ª emenda da Constituição americana e pedir o afastamento do Trump. Isso teria que ser uma iniciativa do vice-presidente. Ela disse, se ele não tomar iniciativa, nós vamos dar curso aqui a um processo de impeachment, e prometendo que ia fazer tudo no curto prazo.
sem muitos rituais, enfim, fazer a coisa andar rapidamente, para impedir que ele ficasse mais os dias que restam até ele deixar a Casa Branca. Porque todo mundo passou a ver que a permanência de um só dia do Trump à frente da presidência da República do país era um sério risco para as instituições lá deles, para o sistema político deles, para a segurança deles como parlamentares e para a segurança do próprio processo eleitoral estadunidense. Então, foi somente depois disso em que ele viu que o afastamento dele, seja pela aplicação da 25ª emenda, seja por um processo sumário de impeachment, resultaria em algo muito grave para ele, não seria só o mero afastamento da presidência, ele poderia ser preso também, porque claramente ele cometeu um crime contra as leis vigentes do país e seria responsabilizado penalmente por isso. Então, somente depois disso é que ele fez aquele pronunciamento que eu considero patético e não é sincero, o pronunciamento da quinta-feira dizendo que aqueles caras que estavam ali eram vândalos, que cometeram violência, que não deviam ter feito isso, e se comprometendo a fazer o que ele chamou de transição ordeira, transição suave, e que vai garantir a posse do Joe Biden no próximo dia 20. Eu considero que não é sincero, porque, meus amigos, na quarta-feira, ele fez um pronunciamento no momento mesmo em que estavam acontecendo os atos violentos, dizendo: vocês são patriotas, muito obrigado de terem seguido comigo, muito obrigado por terem me apoiado. Agora, por favor, está na hora de sair daí. Isso depois que o mal já estava feito, de que a moça tinha morrido, que, aliás, partidária dele. A mulher saiu lá da Califórnia, uma veterana da Força Aérea Americana. Ela morreu, ela era uma trumpista. Então, só depois da tragédia ocorrida é que ele pediu para o pessoal sair dali. Mas ele, naquele momento, disse: vocês são patriotas. Então, como é que depois de dizer que são patriotas, ele, na quinta-feira, então, diz que eram vândalos, etc. Claramente, ele ficou com medo e foi obrigado a fazer essa declaração, porque ele seria preso. Ele teria que responder penalmente. Pode ser que ainda tenha. Vamos ver o desenrolar dos acontecimentos. Os comentários finais que eu queria fazer sobre esses acontecimentos trágicos nos Estados Unidos. Isto tudo expôs o que eu chamo de as vísceras do império, as vísceras do sistema político estadunidense. Que, se é fato que os Estados Unidos não entraram em colapso, ou seja, o imperialismo americano não caiu por causa disto, mas o sistema político americano revelou aos olhos de todo mundo que é um sistema falso, como sistema democrático. Tem alguns que disseram: não, porque o Capitólio é o local sagrado da democracia americana, a maior democracia do mundo está ameaçada. Nós já sabíamos, nós que lidamos com política internacional e analisamos as coisas do ponto de vista marxista-leninista, nós sempre soubemos que o sistema político americano era falso. Mas esse processo eleitoral deste ano, do ano passado, e esses acontecimentos que marcam a primeira semana do ano de 2021, isso daí deixou claro para toda a humanidade que a democracia americana é falsa e que o país e que esse fracasso da democracia americana é um corolário do declínio da superpotência americana como potência hegemônica, única no mundo. E é também o reflexo da enorme polarização social que existe nos Estados Unidos, do aprofundamento das desigualdades, da pobreza que se alastra e da incapacidade do sistema capitalista
de dar respostas eficazes aos problemas que afligem a população. Aliás, a Covid nos Estados Unidos é uma demonstração disto. De quinta para sexta-feira, os Estados Unidos, desta semana, bateram recorde de mais de 4.000 mortes num só dia. Então, a maior democracia do mundo, o país mais rico do mundo, a maior potência do mundo, tudo isso agora entre aspas, né? Não é capaz de atender a uma emergência sanitária. E nós estamos vendo aí os recordes do número de mortos que estão sendo batidos. Então, pode-se dizer que é um pré-colapso do sistema político americano. Porque não vamos pensar que a derrota do Trump, que foi total, não tenha dúvida, neste episódio, não vamos pensar que esta derrota pôs um ponto final na crise política estadunidense e na instabilidade política dos Estados Unidos. A instabilidade vai continuar depois do dia 20. Trump conta com forte apoio desse setor de extrema-direita. E ele conta com os mais de 70 milhões de votos que ele obteve e conta também com uma bancada que, embora essa bancada, muitos senadores e deputados não tenham concordado com a intentona golpista, mas ali no meio da bancada dos republicanos tem muito trumpista. Claro que vai haver conflito ali entre eles, ali vão haver grupos que vão disputar a direção do Partido Republicano, grupos reacionários todos de direita, porque vocês imaginam se o George W. Bush, que fez uma declaração contundente contra a intentona golpista, defendendo a democracia americana, se o George W. Bush, ex-presidente que fez a guerra do Afeganistão, que fez a guerra do Iraque e provocou tantas misérias, torturas, etc., se o George W. Bush agora virou um democrata, não é verdade? Então vai haver uma luta, obviamente, quase cruenta nas fileiras do Partido Republicano entre os diferentes clãs que disputam a hegemonia do partido, e tudo isso será reflexo, tudo isso serão sinais da crise do sistema político americano. E, do outro lado, os democratas que passam a exercer o poder, é de se questionar se eles terão força, se eles terão capacidade governativa, se eles terão capacidade de conter esse ímpeto golpista e reacionário da extrema-direita do país. Então, na minha opinião, o que aconteceu na última quarta-feira tende a se manifestar, mesmo que de outras maneiras. Não estou dizendo que este episódio se repetirá, mas a crise política nos Estados Unidos se repetirá, porque os fatores que geram esta crise são objetivos, que são esses dois fatores que eu falei: o fator objetivo interno, do aprofundamento das desigualdades, da incapacidade do sistema capitalista resolver os problemas econômicos e sociais do país, e os problemas externos, que é o deslocamento exatamente dos Estados Unidos do exercício da hegemonia mundial única. Então, eu creio que o Biden não vai, ele vai empunhar a bandeira multilateralista e democrática como retórica, mas eu não sei se ele vai ter condições de fazer esse enfrentamento. Claro, eu não quero fazer previsões aqui. Mas eu queria ainda dizer sobre o episódio americano, relacionando aqui com o Brasil, é que, apesar do fracasso do Trump, que é o patrão de Bolsonaro, que é o chefe e o guru de Bolsonaro, apesar do fracasso do Trump, o Bolsonaro segue submisso a Trump. Nas vésperas desses acontecimentos, o seu filho, que ainda, até o final agora de janeiro, é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, para a desonra da Câmara, para a desonra das relações externas do Brasil e da defesa nacional brasileira, ele foi com a família para os Estados Unidos, disse que iria se despedir lá dos amigos dele da Casa Branca, depois ainda se reuniu com esse guru da extrema-direita, que é o Olavo de Carvalho, e o Bolsonaro fez declarações aqui na quarta e na quinta-feira, praticamente elogiando o que o Trump fez, justificando
o que o Trump fez, dizendo, não, ali houve roubo mesmo, mortos votaram, essa votação por correio, ela gera fraudes, houve roubo. Então, ele deu razão ao Trump. E utilizou esta razão que ele deu ao Trump como argumento para fazer uma ameaça aberta ao sistema democrático no Brasil, às conquistas democráticas do povo brasileiro e enxovalhar o sistema eleitoral brasileiro. Porque ele disse, o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável, é passível de fraude, e se não for adotado o voto impresso que ele defende, como manobra diversionista, e se prevalecer apenas o voto em urna, diz ele, vão acontecer coisas piores aqui no Brasil do que as que aconteceram nos Estados Unidos. Então, ele está dizendo que vai convocar os milicianos armados para cercar o Congresso Nacional, ou o Tribunal Superior Eleitoral, quando ele for derrotado eleitoralmente, que eles já disseram, nós não vamos admitir perder para ninguém. Então, ele já está com quase 2 anos de antecipação, porque ainda faltam quase 2 anos para a eleição, ele já está dizendo que não vai aceitar. E o Trump fez isso. Durante a campanha eleitoral, o Trump disse, eu não aceito perder. E muito antes de começar a votação pelo correio, porque ele não sabia que ia dar aquela quantidade enorme de gente votando pelo correio, ele já dizia, a votação pelo correio vai ser uma fraude, mas sempre houve votação pelo correio. Nos Estados Unidos não foi a primeira vez. Então, é preciso que o povo brasileiro fique atento para essas ameaças golpistas do atual ocupante do Palácio do Planalto. Não é à toa que alguns juristas brasileiros, isso está na imprensa, na sexta-feira saíram muitas matérias nos jornais sobre isso, e o Brasil 247 noticiou também, juristas brasileiros estão defendendo que esta declaração do Bolsonaro constitui mais um crime de responsabilidade, o que obriga o atual presidente da Câmara, o futuro presidente da Câmara, que será eleito no dia 1º de fevereiro, obriga a pôr na mesa, a pôr em tramitação no plenário, pelo menos, dos mais de 50 pedidos de impeachment, desse que desonra a presidência da República no Brasil e que ameaça diuturnamente a democracia no país e a soberania nacional. Então, infelizmente, apesar da derrota contundente do Trump, o Bolsonaro segue submisso a ele e continua seguindo o seu exemplo. Isso significa o quê? Significa que, mesmo depois de afastado da Casa Branca, a partir do dia 20, o Trump e os trumpistas podem querer continuar exercendo influência sobre o governo brasileiro. Não é à toa que o filho do Bolsonaro, esse mesmo que foi para os Estados Unidos se despedir dos trumpistas, ele foi designado por Trump e pelo Steve Bannon, que foi aquele chefe de campanha, da primeira campanha do Trump, e que foi preso por corrupção, por ter roubado o dinheiro das subscrições que fizeram para financiar o Muro do México. Depois ele foi solto porque pagou uma fiança milionária, mas está sendo processado. Pois esse Steve Bannon, ele nomeou, eles criaram uma articulação internacional de partidos de direita, eles dizem articulação internacional de partidos conservadores. Não é conservadores, não, apenas. É de extrema direita, porque às vezes usam-se palavras para enganar. Conservadores é uma palavra suave. Muita gente pode ser conservadora e não ser violenta, não ser de extrema direita, não ser golpista. Então é uma palavra enganosa. Muitas vezes se fala liberais e conservadores, como se nós estivéssemos ainda na época do Império, aqui no Brasil, que era assim a divisão política. Não é liberais e conservadores, é ultraliberais, é neoliberais, que querem entregar as riquezas do país, querem abrir a economia totalmente para o imperialismo, querem atacar os direitos dos trabalhadores, fazer a reforma da Previdência como fizeram, reforma trabalhista como fizeram. São neoliberais, são entreguistas.
que querem fazer teto fiscal permanente. 20 anos os golpistas do governo Temer fizeram com seus aliados na Câmara um ajuste fiscal, impuseram um teto fiscal por 20 anos. Um arroxo fiscal que impede o investimento público, impede o crescimento do país. Então, disse, não, são liberais. Não são liberais, são ultraliberais, são neoliberais. E politicamente falam, não, os conservadores, que o Bolsonaro é conservador, o DEM é conservador. Não, não são conservadores apenas. E, voltando a falar, então, desse filho do Bolsonaro, ele foi nomeado como o representante na América Latina dessa internacional, que ele chama de conservadora, mas que não é conservadora, é de extrema direita. Então, assim como o Trump vai querer manter o seu controle sobre os trumpistas nos Estados Unidos, eles vão querer manter o controle sobre os trumpistas no resto do mundo, e o Brasil passa a ser uma das subsedes mundiais do trumpismo enquanto tiver o Bolsonaro na presidência da República. Por isso que é urgente a questão do seu afastamento e por isso que é preciso seguir acumulando forças para vencer de uma vez por todas, politicamente, esse fenômeno que se instalou no país com muita força, que é o bolsonarismo e a extrema-direita. Bom, meus amigos, eu vou encerrar o programa, mas antes eu queria recapitular com vocês uma que eu considero também uma das notícias mais importantes da semana na América Latina. Me dê licença aqui para buscar a notícia, que é uma notícia muito importante. Eu já falei sobre esse tema aqui, mas agora eu vou falar sobre o prisma, digamos, da obra já realizada. Vamos ver aqui, é sobre a Venezuela. É sobre a Venezuela, uma notícia muito importante. Vamos ver aqui. Então está aqui, ó. Venezuela instala a nova Assembleia Nacional em clima de paz. Então isso ocorreu na terça-feira, dia 5 de janeiro. O ano começou bem na América Latina. O ano começou bem na Venezuela. O João Guaidó, que é aquele agente do imperialismo estadunidense, que se autoproclamou presidente da República e que boicotou as eleições realizadas um mês antes, realizadas no dia 6 de dezembro. Ele disse, eu não vou reconhecer o resultado eleitoral, do mesmo jeito que ele não reconheceu o resultado eleitoral que levou o presidente Maduro de novo à chefia do Estado e do governo. Ele disse, eu não vou me candidatar, não vou reconhecer o resultado, e tanto eu como os outros deputados que fazem parte aqui da Assembleia Nacional que eu dirijo, porque ele era o presidente da anterior Assembleia, nós não vamos sair dos nossos gabinetes, não vamos entregar o plenário, e se eles quiserem, os chavistas, o governo do Maduro, que venha tomar força. Mas ele fracassou, tal como o Trump, ele fracassou, porque ele fez a eleição na Venezuela, foi no dia 6 de dezembro, uma semana depois, aí pelo dia 12, ele fez o que ele chamou de uma consulta popular para ratificar que tinha sido uma fraude e que o resultado eleitoral não podia ser reconhecido, e aquilo foi um fracasso. Ninguém votou. Aí ele exibiu uma série de resultados que era o seguinte, votos, entre aspas, que ele colheu pela internet, onde já se viu querer revogar um resultado eleitoral que foi um pronunciamento acachapante a favor do chavismo, onde já se viu anular isso através de votos por internet e de umas urnas que eles botaram ali no meio da rua, vinha um, vinha outro, e botava ali um pedaço de papel que ninguém sabia o que era. Não tinha nenhum órgão fiscalizador. A Justiça Eleitoral da Venezuela, claro, não podia dar atenção a isso. Nem o órgão internacional dessas potências que apoiaram o Guaidó deu atenção a isso. Repercussão mínima na mídia, porque aquilo foi um fracasso. Então, ele viu que não tinha força e, finalmente, aquilo que ele prometeu, que ia ter um confronto, se os chavistas quiserem que venham me tirar daqui, não aconteceu nada disso. Então,
A Assembleia Nacional, eleita no dia 6 de dezembro, tomou posse agora no dia 5 de janeiro. Mais de 90% dos deputados e deputadas são chavistas, membros de uma coalizão que se chama Grande Polo Patriótico, cujo principal partido é o PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, mas que conta com aliados também. A novidade aqui, partidos de centro, centro-direita e direita, conservadores, mas não de extrema-direita, participam da Assembleia, embora minoritários. Foram, tomaram posse, protestaram lá contra algumas coisas, que disseram que eles queriam lançar um candidato à presidência da Câmara, mas eles têm uma minoria de 10%, mas era direito deles, fizeram pronunciamentos e tal, foram respeitados. E os chavistas, então, além de terem tomado posse, mais de 90% das deputadas e dos deputados da Casa, da nova Assembleia, elegeram Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional, e o Jorge Rodrigues é um dos principais quadros do chavismo. Jorge Rodrigues, que foi vice-presidente, foi um dos vice-presidentes da República da Venezuela, foi ministro, e é um homem de confiança do poder revolucionário na Venezuela, é um dos líderes da Revolução Bolivariana. Tanto ele como o presidente Nicolás Maduro fizeram discursos, ele fez o discurso de posse, e o Maduro, à noite, fez um discurso perante as delegações internacionais, ressaltando isso que estava na matéria, que a Assembleia Nacional Venezuelana tomou posse num ambiente de paz. O que nós esperamos e desejamos é que essa paz que prevaleceu no ato de posse da Assembleia Nacional seja a abertura de uma nova página de estabilidade política. E esta estabilidade política possibilite que a Venezuela mantenha o caminho das reformas em favor do povo, em favor da independência nacional. E é preciso, ao dizer isso e ao desejar isso, denunciar que o bloqueio de fundos financeiros da Venezuela no exterior, por conta das sanções econômicas impostas pelo Trump, este bloqueio está impedindo que a Venezuela tenha capacidade de compra das vacinas, capacidade de aceder até aos créditos que ela tem direito para adquirir as vacinas. Então, o que nós podemos desejar é que esse novo ambiente de paz e de estabilidade política prevaleça de fato na Venezuela, a partir da posse da Assembleia Nacional, e que tanto a Assembleia Nacional quanto o governo do presidente Nicolás Maduro reúnam, ou continuem reunindo, as condições políticas para continuar unindo e mobilizando o povo venezuelano para a realização dos seus ideais e, de imediato, conseguir acabar com esse bloqueio e dar curso à campanha de vacinação, que é algo indispensável, porque é preciso combater a crise sanitária como pressuposto para o país, mas não só a Venezuela, no caso todos os países latino-americanos e do mundo, saírem desse transe que toda a humanidade está vivendo. Então, meus amigos, esses eram os comentários que eu queria fazer nesse nosso segundo programa de 2021. Volto a pedir a vocês que apoiem o site Brasil 247, a TV 247, assinando o nosso canal, sendo membro de nossa comunidade. Então, me despeço, desejando um ótimo fim de semana, uma boa semana e o compromisso de estarmos aqui de volta no próximo sábado com mais um programa A Semana no Mundo. Um abraço. Até lá.